Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, 14 até 17, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E aqui ainda diz assim, mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que não há um só Deus? Faze o bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então aqui lá no 26 diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta, meu irmão e minha irmã, nós pregarmos, falarmos de Jesus, né? Mas na realidade, na hora que o seu irmão precisa de você, necessita de você, você tem feito alguma coisa? Não adianta nós termos fé e não termos obra. Nós temos que ter fé e também fazermos as obras, né? Às vezes tem gente também que faz só as obras, mas não tem fé, né? Acha que a obra vai salvar. Só a obra não salva, né? O que salva mesmo, meu irmão e minha irmã, é você crer no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus morreu na cruz por você. E se você crer no Senhor Jesus, você vai andar assim como ele andou aqui nessa terra. E ele esteve do lado dos menos favorecidos, né? Ele fez a obra, né? Ele tinha fé e fazia a obra. Então, meu irmão e minha irmã, aqui diz assim, né? A verdadeira fé é tão fé salvífica, é tão vital que não poderá deixar de se expressar por ações e pela devoção de Jesus Cristo. As obras sem fé são obras mortas. A fé sem obra é fé morta. A fé verdadeira sempre se manifesta em obediência com Deus e atos compassivos, né, com a necessitado. Tiago aqui, meu irmão e minha irmã, ele trata com objetividade os seus ensinos contra os que estão na igreja, professam a fé em Cristo, na expiação pelo seu sangue, professando a fé em Cristo e na expiação do seu sangue, crendo que isto possa por si só bastava para a salvação, né?
ele também achava que não era essencial no relacionamento com Cristo obedecer-lhe com o Senhor, como o Senhor, né? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, meus irmãos, ele andava preocupado com os necessitados, preocupado com a prostituta, preocupado com o ladrão, preocupado com os menos favorecidos, né? Ele estava ali o tempo preocupado com os doentes, e o tempo todo ali fazendo a obra, orando para os enfermos, curando os enfermos, dando aquilo que as pessoas necessitavam, né? Repartindo o pão com todos, né? E Jesus, ele andou aqui nesta terra, foi assim, meus irmãos, fazendo a obra. E aí, às vezes, o irmão e a irmã professa o Senhor Jesus, né, na igreja, aceita o Senhor Jesus como Salvador, mas nunca faz a obra. Nunca ele sai para visitar um enfermo, nunca ele sai para orar para uma pessoa que necessita, nunca ele sai para ministrar uma palavra para aquele que precisa. Às vezes o ladrão chega perto dele, ele discrimina o ladrão. Às vezes a prostituta chega perto dele, ele discrimina a prostituta. Às vezes o homossexual chega perto dele, ele discrimina o homossexual, né? Então, Jesus, meus irmãos, Jesus, ele assim, ele foi a primeira pessoa a estar do lado das pessoas que mais sofreram, estar do lado da prostituta. Não que ele era a favor da prática da prostituta, ele não era a favor da prática do ladrão, ele não era a favor da prática do pecado que a pessoa cometia, mas ele era misericordioso, ele trabalhava com as pessoas, ele era compassivo, ele tinha amor no coração por cada um deles, né? Se até o último momento esta pessoa se arrependesse e estivesse ali pedindo perdão para ele, ele estaria ali liberando perdão, né? Porque ele cria, ele confiava que as pessoas ainda poderiam ser salvas, né? Então, meus irmãos, não adianta a gente fazer a obra e falar e não fazer a obra. Nós temos que fazer a obra em si, né? Na nossa vida. Durante esse período que eu estou fora aí, estive, né, fora, ontem eu até fui à igreja, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, né, eu consegui chegar até a igreja no dia de ontem e falei que a partir de agora eu estarei na igreja, porque nós devemos ir e seguir Jesus, respeitar aí o distanciamento do pessoal, usar máscara, né, e crer que Jesus não vai deixar que nada disso pegue na gente ali dentro do nosso trabalho, né, que nós iremos fazer, né? Então, meus irmãos, durante esse período que eu tive, eu fiz a obra mais dentro de casa, a obra falando do amor de Jesus na internet, a obra visitando o meu vizinho, né, ajudando o meu vizinho naquilo que ele necessitava, né, na roupa, no vestir, no alimento, né, ajudando o vizinho, ajudando a família naquilo que ele necessitava, que tinha muitos da família que estava passando por problemas, mas Deus me deu condições para que eu pudesse estar ajudando. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa terra para fazer a obra de Deus. E não é só ajudar financeiramente também, não. É visitar o doente, orar com o doente, visitar o enfermo, orar para aqueles que necessitam, para aquele que está triste, para aquele que está doente, né? Então, nunca vi nesse período um momento mais edificante para nós, nesse período de corona, né? Veio e nós que somos servos de Deus, nós tivemos muita obra para fazer, né? Eu orei para muitas pessoas doentes, de fora do país, de fora daqui de Patinga, fora do estado, e a gente orando e Deus libertando, Deus curando, né? Então, meus irmãos,
Aqui Tiago fala, né, que o objetivo do ensino contra os que na igreja professam a fé em Cristo e na expiação pelo seu sangue, crendo que isso por si só basta pura a salvação, né? Basta para a salvação. Ele também acha que não era essencial no relacionamento com Cristo obedecer-lhe como Senhor. Tiago disse-lhe que semelhante à fé é morta e que não resultará em salvação, nem qualquer outra coisa boa. O único tipo de fé, meu irmão e minha irmã, que salva é a fé que opera a caridade, né? Se a fé, meus irmãos, não operar lado a lado com a caridade, a fé é morta, né? Não adianta, a fé é morta, né? Não devemos, meus irmãos e minhas irmãs, né? Por outro lado, é, é, pensar que mantê-los uma fé viva, que mantemos uma fé viva exclusivamente com os nossos próprios esforços. Às vezes a pessoa acha assim, eu estou dando cesta, eu estou ajudando o pobre, eu estou ajudando a pessoa necessitada, e também não vai seguir Jesus, não vai ler a palavra, não vai à igreja, não vai receber, não vai orar para o outro, né? Não vai ler a palavra de Deus, né? Aí também não funciona, né? A fé tem que ser lado a lado com a caridade, lado a lado com a obra, né? Então, a graça de Deus e o Espírito Santo que em nós habita é intercessor sacerdotal de Cristo. Opera em nossa vida, capacitando-nos a obedecer, né? Pela fé, no começo até o fim, né? Do começo até o fim. Se deixarmos de ser receptivos, né? A graça de Deus e a direita do Espírito Santo, nossa fé sucumbirá, né? Não adianta nós termos a graça de Deus e a direção do Espírito Santo, e se a gente deixar, né, isso de lado, nós acabamos sucumbindo, né? Então, aqui deixa bem claro para nós que não adianta nós termos fé, mas não termos amor no coração. Não adianta a gente ter fé e não amar o próximo. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você pregar, você falar do amor de Jesus, mas aí o seu irmão está necessitado, o seu irmão está precisando de alimento, o seu irmão está precisando de roupa, o seu irmão está precisando de remédio, o seu irmão está precisando, talvez até de uma consulta, ou sei lá, de algo que ele está passando por luta. E aí você está pregando, mas não faz nada. Nós temos que fazer a obra, né? Nós temos que pregar e fazer a obra, ter caridade uns com os outros, ter amor uns com os outros. Eu vou estar orando agora no nome do Senhor Jesus, né? E pedindo ao Senhor para que aumente essa nossa fé juntamente com a caridade, né? No nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. O Senhor falou na palavra, meu Deus, que a fé sem obra ela é morta. Então, Senhor, nos ajude, Senhor, a cada dia aumentar a nossa fé, o nosso amor pelo próximo, a caridade pelos nossos irmãos, por aqueles que necessitam, meu Deus. Coloque amor transbordante no nosso coração, para que nós possamos, meu Deus, a cada dia, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, cumprirmos a nossa fé junto com a obra, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros e que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Um abraço!